E aí galera, tudo bem? Vamos para mais uma aula super importante do canal Química em 12, certo? Essa aula então também é de estequiometria. É a quarta aula que a gente foca esse assunto extremamente importante, certo? Você já viu as primeiras aulas onde focamos lidar com várias grandezas, mol, massa, molécula, volume, átomos, certo? Uma outra aula então a gente comentou ali quanto as coisas podem ser compatíveis, incompatíveis, das relações mol-mol, mol-massa, massa-volume, das mais variadas possíveis. Hoje a nossa aula tem um detalhe muito especial, tá? Também é algo muito frequente, muito importante. Eu quero compartilhar contigo então aqui como resolver esse detalhe. Mas que detalhe, Francis, tá? Nosso problema hoje é lidar com reagente em excesso. Até agora, toda a questão que eu resolvi funcionava assim. Você ganhava uma informação e te cobravam uma, duas informações. Você ganhava uma massa, cobrava de você um volume. Você ganhava um volume, cobrava de você um número de moléculas. Mas agora mudou um pouco. Agora você vai ter alguém em excesso. Mas, Francisco, como é que eu sei? Como é que eu vou ter um startzinho ali resolvendo uma questão que tem alguém em excesso? Então, tá? Para que você saiba se tem alguém em excesso, tá? Você vai perceber que no enunciado você vai ganhar a informação de dois reagentes. Perfeito? Se por acaso você ganhar a informação de dois reagentes, como eu vou te mostrar daqui a pouquinho, é um sinal de que pode ter, de que provavelmente tem alguém em excesso. Mas qual o problema de ter alguém em excesso? Excesso não reage, excesso não vira produto, certo? E a gente tem que tomar cuidado para não usar aquele reagente que está em quantidade excessiva e isso acaba então ali fazendo você prever massas, volumes, quantidades, enfim, que não vão existir, perfeito? Eu vou me basear no exemplo padrão que a gente vem usando há várias aulas, que vem a ser a combustão do propano. E repare só, eu vou buscar a proporção original, ok, entre as substâncias, entre o propano e o oxigênio. São necessários 44 gramas de propano para cada 160 gramas de oxigênio que você vai utilizar para fazer perfeitamente aqui a combustão, certo? Essa proporção eu não ganharia da questão, essa é a proporção original entre eles, certo? Tá? Isso eu encontro com a ajuda da tabela periódica, perfeito? Bom, agora repare nos valores que começam a aparecer. Isso sim seria dado por uma questão. Eu utilizar ou tentar utilizar 88 gramas de propano e 240 gramas de oxigênio. Então, pessoal, essas duas quantidades estão de forma estequiométrica, isso é, essa proporção aqui, 88 para 240, tá? Essa proporção está correta? Pensa aí. Pensou? Não estão. Não estão. Acompanha comigo, certo? Nós dobramos o valor indo de 44 para 88 gramas, certo? Dobramos o valor. Mas, quando se pensa aqui no oxigênio, eu não dobrei o valor, eu aumentei ele em 50%, certo? Dobramos o valor no caso do propano e aumentamos em 50% no caso do oxigênio. Alguém está em excesso, tá? Alguém aqui vai sobrar, ok? E alguém automaticamente vai faltar. O cara que vai estar em falta, então, a gente chama de reagente limitante, perfeito? Tá? Enquanto aqui o propano é o nosso reagente em excesso, né? Francis, mas por que está em excesso? Porque você dobrou a quantidade dele, certo? Mas não dobrou a de oxigênio. Então eu vou ter uma falta de oxigênio, a qual eu não posso, na verdade, ali, tá? Curar esse problema. Mas eu posso eliminar o excesso, então, aqui de propano, certo? O correto aqui não é 88, e sim seriam 66 gramas dele. Então quer dizer que eu não devo utilizar o propano para prever nenhuma massa de produto formada, nenhum número de mols, nenhum volume, nenhuma grandeza relativa aos produtos, usando aqui como base o propano. Ou você corrige esse problema colocando 66 gramas, ou você elimina ele da tua análise e utiliza o oxigênio, certo? Para você poder então ali prever corretamente quantidades de produtos, certo? Bom, pessoal, então aqui dá a explicação e tá como você na verdade, vai receber informação para ganhar um startzinho de que alguém está em excesso. Mas como eu resolvo uma questão? É isso que a gente vai ver agora. Como resolver uma questãozinha contendo reagente em excesso, tá? Vem comigo? Vamos lá, galera. Essa questãozinha, então, é super importante aí, ela retrata legal o reagente em excesso. Metanol é um excelente combustível que pode ser preparado pela reação entre monóxido de carbono e hidrogênio conforme a equação química prontinha, montada e balanceada. Reparou? Supondo o rendimento de 100% para a reação, quando se adicionam 336 gramas de monóxido de carbono a 60 gramas de hidrogênio, devemos afirmar que o reagente em excesso e a massa máxima em gramas de metanol formada são respectivamente. Muito bem, pessoal, temos duas perguntinhas então ali para responder. Quem é o reagente em excesso e qual a massa máxima do nosso produto? Acompanham comigo no enunciado? Perfeito? Então vamos resolver isso aí. Galera, você acompanhou comigo o enunciado, agora a gente vai resolver a questão então aí juntos, certo? Bom, pessoal, ele mandou eu utilizar a massa de 336 gramas de monóxido de carbono.
carbono, certo? 336 gramas desse gás e 60 gramas de hidrogênio. Essa dupla de informação vai te dar um start que alguém está em excesso, perfeito? Tá? Ganhei duas informações, alguém talvez esteja em excesso. Para eu ter certeza disso, eu vou me basear na proporção original. Usando a tabela periódica, então, eu vejo que o CO ele pesa 28, perfeito? E como aqui tem 1 mol, eu utilizo 28 gramas. O hidrogênio, ele então vai ter uma massa igual a 2 unidades, só que são 2 mols. Então aqui eu vou utilizar 4 gramas, perfeito? Eu vou produzir, na proporção original, 32 gramas de metanol. Então, a proporção original é de 28 gramas para 4 para 32, perfeito? Será que 336 gramas para 60 gramas está na proporção certa? Não está. Se você, então, também achou que eles não estão na proporção correta, acertou, ok? Bom, pessoal, aqui houve um aumento de 15 vezes. Reparem comigo, aqui houve um aumento de 15 vezes, tá? Enquanto aqui no monóxido o aumento ele é de 12 vezes, tá? Bom, se eu aumento um reagente em 15 vezes e o outro em 12 vezes, exagerei em alguém, concorda? Então exageramos aqui na quantidade de hidrogênio. Se o aumento no CO foi de 12 vezes, aqui também deveria ter sido na mesma proporção, 12 vezes. Bom, pessoal, você tem duas opções. Ou você apaga 60 e coloca o valor que deveria realmente estar aqui, seria 48, perfeito? Ou simplesmente tira ele da tua análise, da tua resolução e resolve tudo com o monóxido, perfeito? A pergunta é, ou uma das perguntas, perfeito? Qual é a massa de metanol que vai ser formada no máximo, tá? Bom, se o aumento foi de 12 vezes aqui no CO, também vai ser de 12 vezes aqui no metanol. E aí a nossa resposta acaba sendo de 384 gramas, tá? 384 gramas. Concluindo a questão, achamos o reagente em excesso, é o hidrogênio, isolamos ele para não correr risco nenhum, perfeito? E achamos a massa de metanol formada então aqui, sendo que 12 vezes mais CO, gerou 12 vezes mais metanol. Resposta 384, letrinha D nessa questão. Galera, vamos com mais uma questãozinha de reagentes em excesso, correto? Tá? Então lê comigo essa aqui, tá? Acompanha aí. A reação de 54 gramas de alumínio metálico com 200 gramas de ácido clorídrico ocorre com liberação de um gás. Ele descreveu a reação ali para você, certo? Temos as massas molares dos elementos e fala que para a resolução dessa questão, considere que todos os reagentes estão puros. Determine a massa desse gás formado então. Galera, então essa questão ela não te deu a equação química, certo? A gente vai construir junto, isso é, vamos fazer o pacote completo para ela. E ela comenta em 54 gramas de alumínio, vamos trazer o alumínio para cá, certo? Reagindo com um ácido clorídrico, ele fala em 200 gramas. Depois a gente repara nos valores, tá? Agora, essa reação, pessoal, é chamada de reação de deslocamento ou simples troca, onde o alumínio, ele desloca o hidrogênio, produzindo um sal, que é o cloreto de alumínio, perfeito? E você vai produzir também aqui gás hidrogênio. Pronto, pessoal, tá faltando uma coisa essencial agora, que é o balanceamento, perfeito? Esse balanceamento, então, eu vou fazer da seguinte maneira, 3 cloros, bom, eu vou colocar aqui 6 cloros, Com 2 aqui na frente do sal, eu vou ter 6 cloros também. 2 alumínios, ok? 6 átomos de hidrogênio, então aqui com 3 eu vou ter 6 átomos de hidrogênio. Reaçãozinha está balanceada, perfeito? O nosso foco principal é na resolução do cálculo, na parte estequiométrica, tá? Então, voltando em valores, eu tenho ali 54 gramas de alumínio, reagindo com 200 gramas de ácido clorídrico. Você ganhou 2 informações. Alguém deve estar em excesso, provavelmente, tá? A massa de hidrogênio é o objetivo da questão. A questão te pergunta aqui, então, ali, qual vai ser a massa de hidrogênio produzida nessa reação? Bom, pessoal, eu não posso utilizar o 200 sem verificar. Eu não posso usar o 54 sem verificar. Verificar a proporção original. Bom, recorrendo para a tabela periódica, certo? O alumínio é um elemento que tem massa lá igual a 27, mas eu não posso colocar 27, e sim 27 vezes 2. Eu vou ter aqui, então, 54 gramas de alumínio. Correto? A molécula de HCl, ela acaba pesando 36,5 unidades. Eu não posso colocar 36,5 e sim vezes 6. Eu vou ter aqui 219 gramas. Lá, o hidrogênio, ele apresenta uma massa igual a 2 unidades. Porém, eu tenho 3 mols aqui, eu vou colocar, então, 6 gramas. A proporção é de 54 para 219, formando 6 gramas de hidrogênio, correto? Bom, pessoal, agora eu quero que você analise esse quadrante aqui e me diga quem está em excesso. Olha bem.
Concluiu? Não parece, mas quem está em excesso é o alumínio. Só o alumínio, é o alumínio, tá? Porque aqui o químico resolveu utilizar menos ácido clorídrico. De 219, ele resolveu utilizar 200 gramas, perfeito? Então ele deveria ter diminuído também a quantidade de alumínio, certo? Menos ácido, menos alumínio. Mas não, ele manteve o alumínio, ok, em 54 gramas. Você pode testar, você pode colocar um X aqui no lugar e ver quanto você vai encontrar, perto de 50 gramas. Então 54, está sobrando ali uma certa quantidade, perfeito? Muito bem, pessoal. Então agora é esse quadrante que eu vou resolver, certo? Eu vou ter então aqui, ó, 200 vezes 6, 1.200, certo? Teremos 1.200 dividido por 219. E essa divisão ela fecha em 5,48 gramas, perfeito? E olha o estrago que iria acontecer se você achasse, por exemplo, que o alumínio estava certo. 54 formam 6 gramas. Então, pô, alternativa C, 6 gramas, viu? A alternativa errada está lá, esperando se você escolher a substância errada e afirmar, por exemplo, que ela é o limitante e o outro é em excesso. Mas aqui está correto, pessoal. O HCl é o nosso reagente limitante, formamos 5,48 gramas, que fica então a letrinha A como resposta certa, perfeito? Então essa aula foi envolvendo reagentes em excesso, certo? Eu quero que você clique aqui do lado e veja as outras aulas de estequiometria, ok? E assim entenda cada vez melhor esse assunto que é extremamente importante. Te espero até a próxima aula. Tchau, tchau!